Olá, eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre extraterrestre. Aliás, a intenção é produzir pelo menos 2 vídeos sobre esse assunto, porque tem muito assunto, uma bibliografia muito vasta sobre isso. Esse primeiro nós vamos falar sobre algumas obras, de Allan Kardec que trazem esse conteúdo para a gente aí. Eu vou colocar também na descrição do canal a bibliografia. Se alguém depois quiser, acho até que seria interessante vocês darem uma olhada nas próprias obras, para vocês terem uma ideia do que se trata. Mas vamos pensar aqui. E aí? Você acredita que existe vida somente no nosso planeta? Que nós somos do planeta Terra, por acaso? Todas as nossas reencarnações foram realizadas na Terra? São algumas das questões que a gente pode colocar para a gente começar a nossa reflexão. Vamos pensar aqui. Se você pesquisar lá no Wikipedia, você vai ver que o universo observável, ele tem lá cerca de 2 trilhões de galáxias, contendo mais estrelas do que grãos de areia do planeta Terra. Isso dá para você pensar um pouco do assunto, Tem mais galáxias do que os grãos de areia do planeta Terra. Imagine o tanto de galáxias que tem. E aí ainda podemos considerar, se você olhar na definição lá no Wikipedia sobre galáxia, você vai ver que as galáxias variam desde as galáxias anãs, com até 10 milhões de estrelas, até as gigantes com mais de 100 trilhões de estrelas. Olha o tanto de galáxia, olha o tanto de estrela que tem. Estrela como o nosso Sol aí, que é uma estrela, O tanto o tamanho desse negócio é gigantesco. E daí a gente considerar que não existe vida só no planeta Terra, não tem vida mais em lugar nenhum, chega a ser uma pretensão muito grande, Meio esquisita, meio esquisita. Mas vamos lá. A gente tem algumas informações que Kardec coloca. Antes de chegar no Kardec, vamos lembrar de Jesus, Quando no Evangelho de João, tem lá no capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. A gente viu, com a definição das galáxias, o tanto de morada que tem. Isso sem considerar ainda que, por exemplo, o planeta Terra, ele de uma forma didática, para a gente poder entender, ele é formado como se fosse assim, várias cebolas, como se fosse uma cebola contendo várias camadas. Cada camada é como se fosse uma dimensão. Então nós temos várias dimensões, nós estamos em uma dimensão, Então cada mundo ainda tem várias dimensões ainda que poderiam ser consideradas. Mas vamos considerar aqui, vamos olhar aqui. No Livro dos Espíritos, foi publicado lá em 1857, tem vários capítulos que tratam desse assunto. Vamos começar lá no capítulo 1 dos Espíritos, quando fala um pouquinho do perispírito, Vamos lembrar, a gente tem o corpo físico, a gente tem, Kardec coloca de forma didática para a gente que a gente tem o corpo físico, a gente tem o espírito e no meio do caminho aqui a gente tem o perispírito. Esse perispírito, ou invólucro semimaterial, o Livro dos Espíritos nos ensina que ele é formado pelo fluido universal de cada planeta. Então está claro lá no texto que as características, os elementos que formam esse perispírito mudam de acordo com o planeta, muda de um mundo para o outro, Então, se está falando lá que muda de um mundo para o outro, é porque já leva em consideração essa situação da existência em vários planetas. Além disso, também ele cita lá a ordem dos graus, a ordem de perfeição dos espíritos. Lembra disso? Acho que é na pergunta, do item 100, 101, por aí. Fala lá da terceira ordem, da segunda, da primeira, sendo que a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, são divididos lá em 5 classes principais, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores.
A segunda ordem são os bons espíritos, dividido, Kardec divide, essa divisão é uma coisa didática, para a gente poder entender melhor, né? Então, na segunda ordem, os bons espíritos, Kardec divide isso em 4 grupos: espíritos benévolos, sábios, de sabedoria, superiores, e tem a primeira ordem, os espíritos puros. Jesus é um espírito puro, só tem uma classe única. Mas vamos pensar aqui, com tanta diferenciação entre os espíritos, né? Desde os espíritos imperfeitos até os espíritos puros, será que poderiam pegar todos esses alunos, todos esses seres e colocar numa salinha de aula só? Será que o conteúdo não ficaria assim meio confuso, né? Então também dá a entender aqui que a existência de lugares diferentes, salas de aulas diferentes, mundos diferentes, que vão estar habitando, vão ter como habitantes esses tipos de espíritos aqui, encarnados ou não. Isso é só para a gente dar uma reflexãozinha leve aqui, né? Será que os espíritos de todas as classes vivem junto? E vamos ainda pensar, vivem tudo aqui no planeta Terra? Vocês observam desde homens das cavernas aqui no nosso planeta, até espíritos assim no formato de um Jesus Cristo, tudo no nosso planetinha. Podemos considerar algumas divergências aí, né? Mas é só para reflexão. Bom, no capítulo 3 também do Livro dos Espíritos, eles tratam lá sobre as diversidades das raças humanas, entre outras coisas. Então, lá fica claro, por exemplo, que dependendo do clima, do tipo de vida, dos costumes, isso provoca assim, diferenças físicas, morais, na própria raça humana. Você pega alguém aqui do Brasil, você pega alguém lá da China, alguém da Rússia, alguém do Alasca, de diversos lugares do planeta, África, você vai ver que são diferentes, né? As características físicas do corpo físico, as características morais da cultura são diferentes. No nosso próprio planetinha são diferentes. Agora vamos imaginar se fossem planetas diferentes. Se no nosso próprio planeta já existe tanta diferenciação entre nós mesmos, raça humana aqui, imagine seres do planeta Terra, seres de outro mundo, de outro, esse monte de galáxias que a gente citou no início. Imagine se vão ser tudo igualzinho a gente aqui. É claro que não vão ser tudo igual, né? É claro que vão ser diferentes. Kardec coloca também que todos os mundos são habitados. Todos os mundos são habitados. Que a constituição física é diferente de acordo com os mundos, né? A descrição das perguntas vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é o Livro dos Espíritos, pergunta 52, 55, 56, 57. Mas eu não vou ficar repetindo esse monte de perguntas, de itens, para não ficar meio assim, enjoativo. Então eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, quem tiver interesse, e espero que vocês tenham interesse, porque anda aumentando muito o intercâmbio, né, entre mundos, outros mundos e nós mesmos. Então, para a gente já ficar acostumando com essa ideia, e para a gente ver também, esse vídeo eu vou tratar mais de algumas obras de Kardec que tratam desse assunto, para a gente ver que isso já é conhecido há muito tempo. Eu estou tratando de Kardec nesse assunto. No outro vídeo eu vou também mostrar alguns outros livros dentro da doutrina espírita que tratam desse assunto também. Isso sem considerar os estudos, por exemplo, das pirâmides, né, de outros textos antigos, de outras considerações. Eu vou ficar mais ou menos nessas duas referências. A intenção é produzir pelo menos 2 vídeos. Um é voltado para extraterrestre e Allan Kardec, que é esse, e o outro voltado para algumas outras obras dentro da doutrina espírita que trata desse assunto aí. Então, se a gente for ver também, é colocado lá no capítulo 4, da pluralidade das existências, né? Sobre a encarnação nos diferentes mundos. Então trata lá das existências corporais. Entre as questões, né,
eu fiz uma espécie de resumo e montei aqui para ficar mais fácil da gente falar. Então, por exemplo, as existências corporais, será que todas acontecem no mesmo planeta? Né? Pensa na nossa história aqui. Homem de Neandertal, Australopithecus, aqueles homens primitivos, homens das cavernas, aquilo existe ainda hoje? Com essa dinâmica de globalização, de comunicação que existe, ninguém fala sobre isso porque não encontra mais esse tipo de ser aqui, né? Mas eles não existem aqui, porque os espíritos estão sendo criados constantemente. O princípio inteligente, passando por todos aqueles reinos, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, e sabe-se lá por quais outros reinos que a gente nunca ouviu falar, né? Então, essa escala assim, de crescimento, isso acontece constantemente. Então tem os mundos primitivos, onde vai ter lá os seres, como se fossem os seres, os homens das cavernas de antigamente aqui, que a gente já ouviu falar, conhece através da nossa história. Mas uma questão que a gente tem que observar é que os espíritos ensinam é que os mundos são solidários. Então, pensa na nossa realidade aqui. A gente não tem várias escolas. Tem escola que trata de ensino ali do primeiro aninho ao nono ano. Tem escola que trata do ensino médio, faculdade, doutorado, mestrado, um monte de coisa aí. Em locais separados, né? Você não vê também todo esse tipo de ensino colocado num lugar só, porque seria complicado administrar isso aí. Então, quando você vence o que você tem que aprender na escola de ensino fundamental, primeiro ao nono ano, você muda de escola, ou se a escola tiver ensino médio, você continua ali, até chegar no momento que aquela escola não vai estar mais satisfazendo a sua necessidade de conhecimento, de aprendizagem. Então você tem que mudar de escola. Você completou o ciclo naquela outra escola, você muda de escola e assim vai, assim por diante, vai por diante, né? Então os mundos são solidários. Com esse tantão de galáxias que existem, trilhões de galáxias, gente do céu, achar que existe vida só no nosso planeta Terra é uma coisa complicada. Ainda mais levando em consideração que Deus é o máximo de virtudes, né? Que tem o conhecimento, que pode fazer, tem o poder. Além de Deus, existe a questão dos trabalhadores mesmo, os construtores divinos, os trabalhadores divinos, né? Os responsáveis pela coordenação disso tudo aí. Normalmente a nossa visão é muito limitada. Só no planetinha Terra, e olhem lá, e mesmo no planeta Terra tem gente que nem acredita em espírito ainda, né? Que nem acredita que foi na Lua, que nem acredita que a Terra é redonda, uma espécie de redonda, né? Então tem muitas situações, muitas diferenças aí mesmo aqui. Bom, então os mundos são solidários. Você está num planetinha, assim que você consegue aprender tudo ali, você passa para outro planetinha e vai mudando. Então, nós que estamos aqui na Terra, vou contar uma novidade para vocês. Nós não somos da Terra. Nós viemos de outros mundos e provavelmente vamos passar por muitos outros. Escolas. Considere como escola, que vai ser muito mais fácil da gente entender. E aí, ainda tem... do mesmo jeito que você pode passar por uma escola superior, uma sala de aula superior, quando você aprende tudo, você muda de sala para frente, superior, mas se você insiste em cometer as coisas erradas e não querer aprender e não se esforçar, você também pode ir para o mundo inferior, pode ir para uma sala de aula adaptada para a sua realidade. Isso acontece também a nível de planeta, de civilizações, de pessoas mesmo, de espírito. Bom, agora vamos pensar aqui. Quando a gente passa da Terra, isso a doutrina espírita ensina dessa forma, né? Quando você passa da Terra para um outro planeta, você não perde a sua inteligência. Aquilo que você conquistou continua com você. O que pode acontecer, e acontece muito, é se você passar para o mundo inferior, a sua inteligência pode ser que não tenha
os meios necessários para ser demonstrada ali, para aparecer essa inteligência. Vamos imaginar aqui, né? Se você reencarna num mundo primitivo, onde os espíritos são mais primitivos, pode ser que esse planeta ainda não tenha adquirido internet, eletricidade, com certeza não vai ter adquirido isso. Vai estar lá na época das cavernas. Então, por mais inteligente que você seja, a hora que você reencarnar naquele corpo grotesco, você não vai ter condição de expressar essa inteligência. Isso é um fato, hein? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Tem lá na questão 188 do Livro dos Espíritos uma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, lá está falando claramente ali que a Terra é um dos lugares de habitantes assim, menos adiantado, considerando o próprio texto, né? Que Marte estaria abaixo da Terra, que Júpiter, e cita inclusive esses nomes desses planetas que a gente conhece, né? Que Júpiter seria superior de muito a nós mesmos da Terra, e que o próprio Sol seria assim, um local de reunião para os espíritos superiores, onde de lá eles irradiam a energia e realizam a administração, né? Dando ordens, assim, comando do como deve acontecer no sistema solar e outros mundos, né? Estou citando o Sol aqui, mas as outras estrelas é tudo semelhante a isso aí. Então, tudo isso a gente vê no Livro dos Espíritos. Quer dizer, com certeza Kardec já estava apurando sobre isso, sabia, conhecia, e muitos foram os espíritos que se manifestaram falando sobre esse assunto, inclusive com descrições de Saturno, Júpiter, outros planetas, que eu vou até citar alguns aqui. Mas vamos mudar agora. Isso, o Livro dos Espíritos, a gente já deu uma pinceladinha, a gente já está vendo como ele foi tratado. Agora a gente vai passar um pouquinho para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho ele foi escrito lá em 1864, por aí, né? Então tem vários itens também, mas vamos destacar aqui o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, né? As diferentes categorias de mundos habitantes. Então, de mundos habitados. Então Kardec cria também uma classificação para facilitar o entendimento. Tem lá mundos primitivos que a gente já conheceu, a gente tem na nossa história os dinossauros, aqueles seres mais antigos, né? Que hoje em dia a coisa foi evoluindo e eles deixaram de existir por uma série de motivos. Mas tem lá os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas. O planeta Terra ele está saindo do expiação e provas e entrando no mundo de regeneração. Já estamos mais na regeneração, só que assim, no começo da regeneração. E como todo começo, a coisa é meio complicada, até a gente ir se adaptando, né? Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Então Kardec classifica em 5 tipos aqui. A gente ainda está muito atrasado, quer dizer, o potencial para melhorar é muito grande. Só que essa questão da evolução, que é uma lei de Deus, isso varia de acordo, forma individual. A variação dessa evolução é individual. Depende do esforço que você faz, depende da energia, da disposição, o que você está fazendo. É isso que vai indicar a questão da sua evolução. Se a gente for considerar todas essas questões dos mundos primitivos, que são as primeiras reencarnações da alma humana, nós já melhoramos demais. E vamos melhorar ainda, por mais que possa parecer meio complicado, ainda mais nessa situação que a gente se encontra. É como se alguém estivesse sacudindo a árvore para ver quem fica agarrado nos galhos. Né? Mas faz parte do planejamento divino. Porque se está acontecendo é porque Deus permitiu. E Deus, junto com a administração, vamos chamar assim, né? Os bons espíritos, os espíritos iluminados, de luz, o planejamento deles é muito longo, muito diferente de nós, que o nosso planejamento não vai nem para 1 ano, 2 anos, 5 anos, para eles é milênios. Então, e consegue ver, né, lá na frente
justamente devido à experiência de ter passado a mesma coisa em outros planetas. Então eles trazem essa experiência e colocam aqui, dependendo da situação, trazem inclusive pessoas, consultores, vamos chamar de consultores, né, para poder nos auxiliar. Consultores que já passaram muitas vezes por aquele processo, que entendem como funciona a coisa. Então eles trazem esses consultores, espíritos de luz, para poder nos auxiliar nesse momento de transição planetária. Uma outra coisa que está colocado nessa parte do Evangelho é que os espíritos que encarnam no mundo, eles não vão ficar eternamente nesse mundo. Atravessam vários mundos de acordo com a fase de progresso que se encontra. Dependendo do que tem que aprender, você vai para um mundo ou você vai para o outro. Né? Se você está evoluindo, você vai para mundos superiores, melhores. Se você, ao invés de evoluir, você empacou, não quer aprender, não quer fazer as coisas certas, você vai para uma escola que esteja de acordo com a sua necessidade de crescimento, de evolução. Né? É uma coisa muito interessante isso aí também. Lembrando que os mundos são solidários. É como se fossem as escolas, diversas escolas, níveis diferentes de ensino da nossa realidade aqui. Então nós já falamos do Livro dos Espíritos, nós já falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, agora nós vamos falar um pouquinho da Revista Espírita, do Jornal de Estudos Psicológicos que Kardec publicava. Eu vou colocar na descrição do canal também o link, o endereço, onde vocês podem pegar isso no próprio site da Federação Espírita Brasileira. Eles colocam lá alguns links que você pode pegar, inclusive esse da Revista Espírita. Bom, por exemplo, lá a Revista Espírita de março tem lá a Pluralidade dos Mundos, na página 109, Júpiter e alguns dos outros mundos na página 112, a revista do mês de abril tem lá a descrição de Júpiter na página 171, de agosto tem os habitantes do mundo de Júpiter na página 347 e por aí afora. Então existe assim uma vasta literatura sobre isso. Para quem quiser estudar, é só entrar no link, baixar o livro lá, o PDF, e dar uma olhadinha. Se não quiser comprar, adquirir o livro mesmo, né? E aí a gente começa a pensar assim, não, mas não tem jeito, não tem condição de ter vida em outro planeta. As características, né? Mas é facilmente observável, porque a gente vê que a diversidade faz parte até da lei de Deus. Dá uma olhada na nossa realidade. Olha o tanto de seres, de plantas, de animais, de tudo quanto é coisa que existe no nosso planeta, do próprio planeta nosso, que a gente até desconhece muitas vezes isso, mas se você nunca tivesse ouvido falar, por exemplo, de peixe, como é que você ia imaginar que existem seres que vivem dentro d'água? Se você não tivesse visto os pássaros, como é que você ia imaginar que alguém nasce com uma situação que consegue voar? Então essas diferenças que a gente identifica aqui mesmo na nossa realidade, faz a gente verificar, refletir sobre as possibilidades em outros planetas, que são outros elementos químicos, outra realidade. É claro que Deus, na sua grandeza, provoca uma adaptação dos seres que vivem de acordo com a sua realidade. Isso a gente pode considerar, então, essas características diferentes. Quem vive, por exemplo, debaixo da terra, quem vive no gelo, quem vive lá no fundo dos oceanos, muitas vezes não tem nem luz direita, ele tem que se adaptar. Às vezes o ser é até meio luminescente, né? Brilha no escuro e por aí afora. Então essas diversas realidades, que vivem em caverna, essas diferenças aí dão uma ideia bem tranquila do que pode ser seres de outros mundos, né? Não vai ser igual a gente, com certeza não, porque aqui a gente utiliza os elementos químicos do nosso do nosso planeta, carbono, nitrogênio, oxigênio, para formar o nosso corpo físico. Agora, se em outro mundo tem outros tipos de elementos químicos, é lógico que se a gente procurar o carbono, hidrogênio, oxigênio lá, como se fosse o princípio da vida, ali não vai encontrar, né? Tem que ser um pouco mais flexível nessa verificação aí. Então, dependendo do planeta,
pensa na nossa diversidade no planeta Terra, né? Para cada planeta vai ter uma diversidade dessa, diferente, tudo é diferente, porque vai utilizar a matéria-prima que existe, os elementos químicos, o tipo de energia, o tipo de situação, de realidade de cada momento, de cada lugar. Então os próprios espíritos, eles nos ensinam que todos os mundos são habitados. Todos os mundos são habitados por seres corporais, apropriados à constituição física de cada planeta. E sem falar ainda que tem situações que, ao invés de ser assim, tipo reencarnado, que nem a gente aqui, reencarnado, pode ter um mundo, a civilização pode estar lá no mundo espiritual também. Então, são diversas as situações que a gente teria que verificar nisso aí. Bom, também na Revista Espírita aparece lá a questão de Júpiter e alguns outros mundos. Dá até uma pincelada no tipo de vida ali de Júpiter, né? Que a duração da vida, por exemplo, é muito maior do que na Terra. Lá fala que a média do tempo de vida dos seres é mais ou menos 5 dos nossos séculos. Olha aí, né? Que a infância dura apenas alguns dos nossos meses. Isso está escrito na Revista Espírita de março de 1858. É uma realidade esse negócio aí, né? Então, quando a gente começa a estudar, o estudo provoca uma abertura de consciência. Você começa a observar assim, como é que as coisas vão se ampliando. Isso leva até uma outra reflexão, porque se o seu estudo, ao invés de expandir a consciência, está te trazendo uma limitação, né? Eu só posso esse negocinho aqui, só posso isso. Assim, se faz essa limitação do seu entendimento, dá uma analisada, verifique aí, porque alguma coisa está errada. Porque o estudo da espiritualidade tem que ampliar, evoluir, crescer o entendimento. É como se a gente fosse cego e de repente começasse a abrir os olhinhos ali, começa a ver uma luz aqui, uma luz ali. Então aquela história de conhecereis a verdade vos libertará é uma coisa muito real mesmo. Vai abrindo o seu entendimento, né? Vai abrindo o seu entendimento. Então esse vídeo a gente tratou de algumas situações, de alguns livros de Kardec, de Allan Kardec, sobre isso aí. Tá? Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com os amigos e com quem gosta desse tipo de assunto, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like e assista os outros vídeos do nosso canal. Nos auxilie. O nome do canal, Trabalhando para o Futuro, não é à toa. Justamente esse tipo de conhecimento pode auxiliar na hora das tomadas de decisões, você saber que a vida continua, que tudo que você faz volta para você, você planta, você colhe aquilo que plantou. Então isso pode auxiliar bastante na diminuição da corrupção, da maldade, da fome, da guerra. Então se una a nós e venha nos auxiliar na questão da divulgação do nosso canal, dos nossos vídeos.